Olá, senhoras e senhores, meu nome é Júlio César Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Grande prazer de estarmos juntos, mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo do transporte do Brasil. Já destaquei o ferroviário, esse caracterizado por ser um transporte de carga, principalmente de grãos e minerais. Porém, não é o principal transporte de cargas do Brasil. Tal responsabilidade fica sob os ombros do transporte rodoviário, responsável por 62%, não se assuste, 62% das cargas do Brasil. É um transporte cujo custo de implantação é baixo, porém é elevado o custo de manutenção e é extremamente poluente. A liberação de monóxido e dióxido de carbono extremamente nocivo ao meio ambiente, potencializando o aquecimento global. É um transporte bastante eficiente devido à sua flexibilidade. Transporte que começa a ganhar força durante o governo Vargas que promoveu uma industrialização caracterizada por forte intervencionismo estatal e, posteriormente, esse transporte ele é recepcionado na política de JK. JK já tem uma visão industrial mais liberal, com a atração das multinacionais, principalmente do setor automotivo, Fiat, Ford, Chevrolet, Volkswagen. Diante disso, há necessidade de estabelecer em todo o território brasileiro vias, a estabelecer uma ligação de norte a sul, favorecendo a vinda dessas grandes corporações que vão promover dentro do território brasileiro a transferência de tecnologia, tributos. Isso é uma forma de arrecadação por parte do Estado. E mais do que isso, um intenso processo de empregabilidade. Então hoje nós temos um grande compromisso. Nosso compromisso está centrado em desvendarmos inicialmente o transporte rodoviário no Brasil. Então, sem perder tempo, vem comigo, está aí o meu nome, professor Júlio Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Então, o primeiro grande transporte em termos de volume de cargas, além do ferroviário, obviamente, nós temos maciçamente o transporte rodoviário. Esse transporte é responsável, conforme eu disse, por 62% das cargas no Brasil. Enquanto o transporte ferroviário ele pega uma área de 30 mil quilômetros quadrados, eu tenho no transporte rodoviário 1,7 milhões de quilômetros quadrados. Esse transporte ganhou força durante Vargas, sendo ainda mais potencializado durante o governo de JK. Por isso o governo é chamado de governo das rodovias. É o momento de estabelecimento da política do rodoviarismo. O transporte rodoviário ele tem como primeira característica o baixo custo de implantação. Se você analisar, obviamente, o volume de mercadorias transportadas. Então, ele tem baixo custo de implantação. Porém, ele tem um alto custo de manutenção, principalmente devido às características climatológicas do Brasil. Lembre-se, meu querido e minha querida, o Brasil tem como característica o verão chuvoso e o inverno seco. E esta chuva do verão, ela acaba favorecendo a ocorrência de erosão, havendo um elevado custo no processo de manutenção das rodovias brasileiras. Tanto é que nós somos duplamente tributados. Você paga o seu IPVA, seu imposto proprietário de veículo automotor, mas você também paga pedágio. Houve uma privatização, porque o Estado quer
se desonerar da responsabilidade da manutenção das rodovias. É fato, houve uma melhoria? Sim, mas quem está pagando o preço por essa melhoria? Não tenha dúvida, o cidadão, o contribuinte. Então perceba que eu tenho um alto custo de manutenção devido a um terreno caracterizado por intensa erosão, já que nós temos aí a ocorrência de um período bastante chuvoso, verão chuvoso, inverno seco, característica do clima tropical. Terceiro aspecto, baixa tonelagem por carga. Meu querido, minha querida, volto a dizer para você, o Brasil é o quinto país em extensão no planeta. 8.514.476 quilômetros quadrados. Esse transporte não é um transporte de massa. Não é um transporte com grande volume de carga. Pelo contrário, ele transporta pequeno volume de carga por vez. Por isso que ele é um transporte ineficiente. Se ele é ineficiente, por que ele foi adotado no Brasil? Principalmente devido às ideias promovidas durante o governo de JK, 1956 a 1961. JK tinha a necessidade de aumentar a arrecadação, desenvolvimento tecnológico e empregabilidade, onde esses três aspectos foram alcançados a partir da vinda das grandes corporações, da Fiat, da Ford, da Volkswagen e da Chevrolet. Mesmo sendo um transporte inadequado, ele acaba sendo implementado de norte a sul, de leste a oeste no território brasileiro, hoje tendo o papel de transportar 62% das cargas brasileiras. Então você vê que não era o mais adequado, mas aquele momento político, aquele momento econômico favoreceu a sua adoção. Tem alta eficiência devido à enorme flexibilidade. Professor, não ficou muito claro para mim o que você quer dizer com flexibilidade, que não precisa de uma infraestrutura específica. Ele não precisa de uma infraestrutura específica. Por exemplo, o transporte ferroviário, eu preciso do trilho. E lembre-se que no Brasil não há uma padronização das bitolas. Isso acaba dificultando a integração do transporte ferroviário. Não há necessidade de uma infraestrutura como o aeroporto. Então ele tem flexibilidade e essa eficiência está relacionada à sua flexibilidade. É aquele que tem o melhor custo-benefício. Ele tem o melhor custo-benefício. Se por um lado ele transporta pouco volume de carga por vez, ele tem um baixo custo de implantação, apesar que há uma manutenção elevada, né, devido à erosão, mas mesmo assim, colocando na balança, ele tem o melhor custo-benefício, porque ele tem o menor custo, analisando ele como um todo. Então anote aí, ó, possui o menor custo-benefício. Então, baixo custo de implantação, alto custo de manutenção, baixa tonelagem por carga, alta eficiência devido à sua flexibilidade e possui o menor custo-benefício. Mas não é tudo ainda. O Brasil adotou esse sistema devido à política de JK. Gente, vamos dar méritos a quem merece. Vargas, ele dá o pontapé inicial ao fortalecimento desse transporte, principalmente devido à sua política industrial intervencionista, que acaba criando as grandes empresas estatais. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, a Cosipa. Então ele acaba criando as grandes empresas estatais. E há uma necessidade de disseminação de mercadorias. Então ele dá um incentivo ao transporte rodoviário. Porém, a grande ênfase a esse transporte, política essa denominada de rodoviarismo, está vinculada a JK. Inclusive, esse faz uma política liberal com a atração de grandes multinacionais, Fiat, Ford, Volkswagen e Chevrolet. Então, o Brasil adotou esse sistema devido à política JK com a construção de Brasília
Brasília, esta está no centro do Brasil, para haver uma maior integração com as capitais brasileiras. Brasília demorou 3 anos e 11 meses, porém acabou, se por um lado sendo uma obra fantástica, acabou elevando aí a dívida externa brasileira. Então houve a construção de Brasília e esta construção, de uma forma direta ou indireta, é financiada pelas indústrias automotivas. Professor, você poderia colocar essas indústrias? Eu já disse, mas eu vou colocar. Pela Fiat, pela Ford, Volkswagen e pela Chevrolet. Então elas acabam financiando a nova capital. Ocorria o incentivo ao consumo e à empregabilidade. Então, este incentivo ao consumo e empregabilidade é a justificativa durante o governo de JK para o estabelecimento da política do rodoviarismo. E não tenha dúvida que é a maior malha do Brasil. E esta maior malha do Brasil está vinculada principalmente à região Centro-Sul. Então vamos destacar, maior malha do Brasil está vinculada principalmente à região Centro-Sul. Tudo bem? Mas quais seriam os motivos históricos de estabelecimento do rodoviarismo? Primeiro aspecto, Vargas. As pessoas vinculam muito a JK, mas Vargas é que dá o pontapé inicial. Vargas rompeu com a política do café com leite, da República Velha. Ora, Minas alguém indicava alguém ao comando do país, ora esse comando estava nas mãos de São Paulo. Vargas rompe com essa política e Vargas pega o Brasil num momento extremamente delicado de sua história. Não apenas brasileira, mas da história mundial. Havia um grande volume de produtos, mas eu não tinha fontes de matéria-prima e um mercado consumidor com capacidade de absorver esses produtos. Vargas vê a necessidade de industrializar o país, porém essa industrialização será feita através de um intenso intervencionismo, através de uma intensa intervenção do Estado na economia. O Estado começa a fortalecer as indústrias de base e as indústrias de bens não duráveis. Estas últimas também denominadas de indústrias de bens de consumo, cosméticos, medicamentos. O que mais você tem? Vestuário, tá? Calçados, então alimentos, tudo isso é o quê? Indústrias de bens de consumo. Vargas começa a incentivar a indústria de peças, já vislumbrando o desenvolvimento da política rodoviária dentro do Estado brasileiro. Então Vargas, ele quer dar uma solução rápida e barata para o Brasil. Há uma pressão no mercado interno. Por quê? Porque 100 anos antes, os Estados Unidos já estavam desenvolvendo a indústria automotiva através da política do Fordismo. O modelo Fordista, aquele modelo caracterizado por grandes estoques, aquele modelo caracterizado por uma produção em massa. E é esse Fordismo que vai promover a crise de 1929. Como assim, professor? Acabou a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava devastada. Sejam os países vencedores, sejam os países derrotados. A Europa pede apoio aos Estados Unidos, que neste momento estava promovendo uma política caracterizada por um modelo de produção fordista. Grandes estoques, produção em massa, com qual intenção? De baratear o produto final. Então os Estados Unidos vão alimentar durante 10 anos o mercado europeu. Porém chega lá por volta de 1928, foi de 1918
até 1928, a Europa não necessita mais dos produtos norte-americanos. A Europa agradece, porém, como é que estão os estoques? Estão abarrotados. Começa a haver um desequilíbrio na oferta e na procura, o que vai desencadear a crise de 29. Vargas promove a Revolução de 30, rompendo com a política do café com leite no ano de 1930, e ele pega o Brasil numa situação extremamente delicada. Qual era o principal produto brasileiro? O café. O valor deste café no mercado internacional, muitas vezes, ele tinha um valor menor do que o custo de produção. Vargas vê a necessidade de promover uma industrialização através, como eu disse minutos atrás, de intenso intervencionismo. E para isso ele fortalece a indústria de base e também a indústria de bens não duráveis, esta última também chamada de indústrias de bens de consumo. Então perceba que esse processo de industrialização é uma solução rápida, é uma solução barata, é uma solução que vem no sentido de reduzir a pressão interna no mercado brasileiro, uma vez que 100 anos antes os Estados Unidos já promoviam um forte movimento de industrialização caracterizado pelo desenvolvimento da indústria automotiva. Então há uma pressão do mercado interno devido à industrialização de base e também à industrialização de bens não duráveis. Então Vargas começa a dar o pontapé inicial para o desenvolvimento da indústria automotiva no Brasil. Porém, a figura mais marcante de todo esse processo, sem sombra de dúvida, é o JK. Conforme eu disse, o JK faz uma política voltada ao rodoviarismo, à introdução da indústria automobilística, as transnacionais, que promoveriam empregabilidade, desenvolvimento de tecnologia e, mais do que isso, arrecadação tributária. Segue a política de JK, o governo militar. Governo militar este marcado em 64 pela subida de Castelo Branco. Então nós temos aí de 64 a 67, Castelo Branco. 67 a 69, Costa e Silva. 69 a 73, nós vamos ter quem? 69 a 73, a 74, tá? Nós vamos ter ali a figura de Médici, 74 a 79, Geisel, esse vinculado ao programa Proálcool, e 7985, João Batista Figueiredo, pessoa muito sensível, que dizia, para quem quisesse ouvir, que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Então eu tenho, a partir ali de 1970, 70 é o finalzinho ali do governo, na verdade, o começo do governo de Médici, né? 69 a 74. Este governo vai fazer o PIN. O que é isso? É o Programa de Integração Nacional. Já diziam os militares, é necessário integrar para não entregar. Esses afirmavam que as fronteiras brasileiras, o Brasil tem fronteiras bastante extensas, principalmente da região norte, elas são extremamente permeáveis ao narcotráfico, à pirataria biológica e à extração ilegal da madeira. Diante dessa situação, havia uma necessidade de melhorar o povoamento, já que o extremo norte do país, em algumas regiões, é considerado uma área anecúmena, um verdadeiro vazio demográfico, principalmente na porção mais a oeste da Amazônia. Diante disso, há o estabelecimento da Zona Franca de Manaus. Zona Franca essa que foi concebida durante o governo de JK, no ano de 1957. Porém, tais ideias, visando a sua implantação de fato, acontecem no ano de 67, no governo de Castelo Branco, ganhando força do governo de Costa e Silva e sendo de fato implementada com uma estrutura bastante interessante no governo de Médici. Mas o que é uma Zona Franca? É uma área isenta de impostos em troca do estabelecimento de indústrias. É uma forma de gerar emprego, promover o aumento demográfico da região e, desta maneira,
a proteção das fronteiras, que são fronteiras extremamente permeáveis. Então, são fronteiras bastante permeáveis, então há uma necessidade de tentar aumentar o povoamento da região. Teve sucesso essa política? Não totalmente, mas podemos dizer que plantaram o embrião para o desenvolvimento da região do extremo norte do Brasil. Então, os militares vão fazer o PIN, o Programa de Integração Nacional, integrar para não entregar, buscando desenvolver a matriz rodoviária. Matriz rodoviária que promoveria a integração de algumas áreas de grande importância econômica na região. A Zona Franca de Manaus, o Projeto Carajás e no sul do país, sem sombra de dúvida, teríamos como destaque a Itaipu, a usina binacional, sendo que a parte brasileira corresponde à segunda maior usina hidrelétrica do planeta, somente atrás da usina chinesa, a usina de Três Gargantas. Temos aí como destaque o desenvolvimento dessa matriz rodoviária, as rodovias Cuiabá-Santarém e a rodovia Transamazônica. O ano de 1980 destaca o que nós chamamos de década morta ou década perdida. É o momento de intenso sucateamento, e eu já te disse por quê em aulas anteriores. Porque é o momento onde ocorre a primeira e a segunda crise do petróleo. Primeira crise do petróleo na década de 70, que repercutia ainda no início dos anos 80. Porém, um pouquinho antes de 1980, em 1979, eu tenho a segunda crise do petróleo, fruto da Revolução Islâmica, quando o Shah Reza Pahlavi ele é derrubado do Irã e sobe ao comando do Estado iraniano Ayatollah Khomeini. Pahlavi ele era um agente político dos Estados Unidos, fortes relações com os Estados Unidos, ao contrário de Ayatollah Khomeini, que começa uma política anti-americana, querendo convocar o mundo árabe, semelhante a um pan-arabismo que foi feito por Nasser no ano de 1956 no Egito, com a intenção de boicotar a venda de petróleo para os Estados Unidos. Porém, o governo americano dá sorte. No momento que começa essa articulação, entram em atrito o Irã e o país vizinho, o Iraque, pela posse, pelo controle de um canal, o canal Shatt al-Arabi, canal esse responsável pelo escoamento do petróleo. 7 anos de conflitos. Os Estados Unidos apoiam quem? O Irã ou o Iraque? Nesse momento, o inimigo de meu inimigo é meu amigo. Então ele apoia Saddam Hussein através de armamentos, através de discursos políticos, através de apoio financeiro. 7 anos de conflito. Quem ganhou, o Irã ou o Iraque? Nenhum dos dois. Houve um empate por esgotamento. Porém, o Iraque contraiu uma dívida absurda com os Estados Unidos. Dívida essa, no início dos anos de 1980, essa dívida ela foi crescendo porque o conflito do Irã e do Iraque vai do ano de 1980 a 87. Os Estados Unidos, quando acaba esse conflito, ele vai cobrar do Iraque o pagamento da dívida. O Iraque vive de quê, meu querido, minha querida? O Iraque vive de petróleo. E o seu petróleo, a sua venda é regulamentada pela OPEP, pelos países que são, na verdade, vinculados a uma organização de produção e exportação de petróleo. Então, são os países vinculados a esta OPEP. Só existe um país fora do Oriente Médio que está vinculado à OPEP, a República Bolivariana da Venezuela. Logo, o Iraque não pode vender a quantidade de petróleo que ele quer. E há uma pressão dos Estados Unidos, porque a década de 80 é chamada de década morta, ou década perdida. Percebam, gente, que a economia funciona assim. Você produz, você vende. Você produz, você vende. Você produz, você vende. A sua capacidade de produção é muito maior que a sua capacidade de venda. Por quê? Porque há um desenvolvimento da tecnologia. Chega no momento que há o desequilíbrio do mercado. E isso vai gerar crise. É o que acontecia na década de 80. Chamada de morta
ou perdida. O Iraque não tem solução. Há uma forte pressão norte-americana. O Iraque invade o Kuwait, alegando que o Kuwait estaria vendendo mais petróleo do que era permitido e, em função disso, o desequilíbrio, o que gera queda no preço do barril do petróleo. Era um argumento para tentar justificar sua invasão. Estados Unidos pedem apoio à ONU, do Conselho de Segurança, que nega esse apoio, e mesmo sem o consentimento da ONU, os Estados Unidos apoiam o Kuwait contra o Iraque na terceira crise do petróleo, no ano de 1991. Crise essa que vai culminar na Operação Tempestade do Deserto, que vai gerar a Guerra do Golfo. 11 meses, vitória americana, vitória do Kuwait. E o Iraque jura vingança, essa vingança virá com apoio dado por Saddam Hussein, mesmo de maneira oficiosa, aos atentados promovidos por Bin Laden. Então entenda o seguinte, a década de 80 é um momento de sucateamento, principalmente no Brasil. E esse sucateamento ele tem explicação. A primeira e a segunda crise do petróleo. O Brasil, gente, ele importava 80% do petróleo. O Brasil estava no momento de desenvolvimento da sua malha rodoviária. E o Brasil agora se vê numa situação tamanha que tem que buscar uma fonte alternativa de energia. E é em função disso que acontece o programa ProAlco, que tem o seu auge durante o governo de Médici. Perdão, do governo de Geisel, 74. Ele é no governo de Médici, mas o auge é do governo de Geisel, 1974 a 79. O Brasil, nesse momento, para de investir na manutenção das rodovias, sendo que apenas 11% dessas rodovias são asfaltadas. Então você vê que é uma situação extremamente delicada. Dessas rodovias brasileiras, apenas, não se assuste não, 2 a 3% estão adequadas e possuem uma velocidade média de 22 km por hora. Então o Brasil tem uma situação bastante delicada quanto às suas rodovias. Por isso, o governo que quer se desonerar da responsabilidade, o que o governo fez? É o que você está pensando mesmo. O governo, ele simplesmente privatizou. A gente é duplamente tributado, seja por meio do IPVA, seja através do pedágio. Ah, professor, mas as rodovias estão em boas condições, vale a pena pagar o pedágio. Sim, então o Estado tem que desonerar em outras formas de cobrança tributária. Então nós temos aí apenas 2 a 3% das rodovias adequadas. Em 1990, como eu disse, tem início o processo de privatização, o que vai gerar uma melhoria na qualidade, mas essa qualidade vai estar atrelado ao aumento do preço. Então, pessoal, nós temos o Brasil de uma maneira predominante um transporte de cargas vinculado ao transporte rodoviário, este associado a 62% das cargas brasileiras. Então já destacamos o ferroviário, já destacamos o rodoviário. Temos que falar do transporte hidroviário ou, se preferir, aquaviário. O que é esse transporte? Vamos junto. É um transporte caracterizado por um baixo custo de implantação. Então ele tem baixo custo de implantação. Interessante. Baixo custo de manutenção. Vamos comparar com o rodoviário? Como é que é a implantação do rodoviário? O custo é baixo. Mas como é que é a manutenção do rodoviário? Elevadíssimo custo. Aqui eu tenho baixo custo de implantação e manutenção. Baixo índice de poluição e gasto de combustível. A poluição
do rodoviário é intensa. Lembre-se dos gases estufa, monóxido de dióxido de carbono, metano, vapor d'água, o que mais que eu tenho? Óxido nitroso e o CFC, clorofluorcarbono. Então o rodoviário ele contribui de uma maneira direta para o processo de aquecimento global. Aquecimento global é o aquecimento da Terra, devido à diminuição da camada de ozônio. Com isso, penetram mais raios solares, que têm dificuldade de sair devido a partículas de poluição presentes na atmosfera. Não vamos confundir aquecimento global com efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e necessário. A potencialização desse efeito estufa gera o aquecimento global que possui diversos gases estufa e vários deles vinculados ao transporte rodoviário, entre eles o monóxido e o dióxido de carbono. Ok? O hidroviário, baixo custo de implantação e manutenção, baixa poluição e baixo gasto de combustível. Outro detalhe interessante, alta tonelagem de carga. Enquanto que o rodoviário ele transporta um pequeno volume de carga por vez, o hidroviário ou aquaviário, grande volume de carga por vez. Por favor, tenha muito cuidado. Não vamos confundir o transporte hidroviário de rios com o transporte de cabotagem. Esse está vinculado a ser utilizado no mar. É o transporte de cabotagem ou transporte marinho. Então, muita atenção. Eu vejo muitas pessoas falando que o transporte de cabotagem está vinculado ao transporte hidroviário em rios, o transporte fluvial. Não, cabotagem está relacionado ao transporte marinho. Ok? Então, eu tenho aí alta tonelagem de carga. Porém, ele tem baixa eficiência. Se por um lado o rodoviário ele é extremamente flexível, não existe essa flexibilidade no transporte hidroviário, havendo a necessidade de estabelecimento de eclusas. É uma estrutura para solucionar desníveis. Uma estrutura para solucionar desníveis. Então esse aqui, ó, olha um ponto negativo. Baixa eficiência, não liga todas as regiões. Dependência de fatores naturais. Pessoal, não ficou claro para mim. O Brasil, ele é um país interessante para o transporte aquaviário? Sim ou não? Pensa aí. Sim ou não? Claro que é. Os rios são caudalosos e são rios perenes. Caudalosos, grande volume de água. Eles são navegáveis e são perenes, não secam. Excetuando a região Nordeste, que tem um grande volume de rios intermitentes, que seca em determinada época do ano, as demais regiões do Brasil são regiões caracterizadas por rios caudalosos, rios perenes, e mesmo aqueles rios de Planalto, muitos deles são navegáveis. Quer ver um exemplo? O Rio São Francisco. Chamado de Rio da Integração Nacional, porque ele passa em 5 estados brasileiros. Vamos lembrar? Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Ele é chamado de Rio dos Currais. O velho Chico, apesar de ser um rio de Planalto, este é navegável de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Os rios de Planalto normalmente são mais voltados à geração de energia. E os rios de planície acabam se destacando por sua intensa navegabilidade. Porém, o Brasil, que é um país fantástico, maravilhoso, ele consegue ter rios de Planalto que são extremamente navegáveis. Olha o nome aí, Rio São Francisco, Rio dos Currais. Mas Rio dos Currais, por que isso? Porque na época da colonização havia uma competição entre a cana-de-açúcar e a pecuária. E a pecuária estava o quê? Estava atrapalhando a cana-de-açúcar. E aí a coroa lusitana pede para deslocar esses animais para a porção central do Brasil. Com qual intenção? De favorecer a ocupação. Esses animais vão ser deslocados para Minas Gerais através da navegação do Rio São Francisco. De Minas seguiriam a pé para a porção central do Brasil. E percebam, hoje o estado do Mato Grosso do Sul e o estado do Goiás, eles se destacam devido ao grande volume de animais, um grande volume
de bovinos. O Brasil tem mais de 230 milhões de animais. Então você percebe que esta questão hídrica ela vai impactar de uma maneira bastante substancial no processo de ocupação do Brasil. Então há uma dependência de fatores naturais, a presença de rios intermitentes ou não, de rios caudalosos ou não. O que mais que eu tenho? Um grande potencial, mas esse potencial é subaproveitado, uma vez que investiram rios e rios e rios de dinheiro numa política baseada no rodoviarismo, numa política baseada no rodoviarismo. E o rodoviarismo não é o melhor transporte de massa. Ele transporta pouco volume de carga por vez. Pouco volume de carga, volto a dizer, por vez. E aí eu tenho algumas hidrovias que eu queria destacar. A hidrovia da Amazônia e a hidrovia vinculada à Bacia do Amazonas e à Bacia do Paraguai. Pô, mas quais são essas hidrovias? A hidrovia Tocantins-Araguaia, ela está ali nas proximidades da Bacia do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e eu tenho a hidrovia Tietê-Paraná. Tá? Eu tenho a hidrovia Tietê-Paraná. Então, as melhores hidrovias estão aqui no Amazonas e no Paraguai. Lembrando, eu acho importante você destacar isso, vamos escrever? Aqui, ó, a Bacia do Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo. E a Bacia do Paraguai? Esta, ela vai drenar o complexo do Pantanal. Ela vai drenar o complexo do Pantanal. E quem que é o Pantanal? Maior planície alagada do mundo, tá? Porém, estas bacias não são plenamente exploradas devido à falta de interesse em implantar eclusas, uma estrutura capaz de melhorar a navegabilidade, reduzindo os desníveis existentes em relação ao relevo brasileiro. Um relevo que já é marcado por ser extremamente acidentado. Basta você lembrar que 75% do relevo brasileiro é formado por planaltos. Ok? Problemas, então, falta de interesse em implantar eclusas, ou seja, solucionar os desníveis. Quais são as principais hidrovias? Primeiro aí, ó, Tocantins-Araguaia. É a mais extensa do país. Você sabia que a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica exclusivamente do Brasil? Olha aqui para mim, nós temos 4 bacias principais. Bacia do Amazonas, Bacia do Paraná, Bacia do Tocantins-Araguaia e Bacia do São Francisco. 2 são exclusivamente brasileiras. Tocantins, Araguaia e São Francisco. E 2 não são. Paraná e Amazonas. A bacia do Amazonas, ou Amazônica, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Porém, a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira é a bacia do Tocantins-Araguaia. Essa está relacionada a ser considerada uma bacia dispersora de água. Mas o que é isso? Ela distribui água para as demais bacias, ok? Então é uma bacia dispersora de água. Olha que bacana, tá? Tenho também a do São Francisco. São Francisco, o São Francisco, gente, ele é um rio de Planalto. Eu disse para você, apesar de ser de Planalto, ele é extremamente navegável. De Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Rio Madeira
vinculado ali também ao rio Amazonas, né? Sendo que a margem direita do rio Amazonas, como é que eu sei que é a margem esquerda ou direita? Eu me posiciono da nascente para a foz. Braço direito, margem direita, ela é extremamente interessante para o estabelecimento de usinas hidrelétricas, uma vez que há um desnível. Desnível esse promovido entre a planície do Amazonas e o Planalto Central. Olha que bacana. Tietê, Paraná, essa está relacionada à maior hidrovia em termos de transporte de grãos. Em termos do transporte de grãos. Basta você lembrar que o estado do Paraná, o Paraná é o maior, deixa eu melhorar isso aqui, é o maior produtor de grãos. O maior produtor de grãos do Brasil. Maior, agora vai. Produtor de grãos do país. Por isso que é tão importante a hidrovia Tietê-Paraná. Porém, gente, e é isso aqui que causa tristeza, não há perspectivas de investimento futuro neste setor. E esse seria, sem sombra de dúvida, esse seria o principal transporte de massa no Brasil. Lembre-se, o Paraná é o maior produtor de grãos. Nós temos ali a região de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Grande volume de grãos, fruto do processo de expansão da soja, movimento esse chamado de fronteiras agrícolas. Então eu tenho ali uma grande área com grande potencial, porém muitas vezes o Brasil não é competitivo no mercado internacional, porque no local de produção, por exemplo, a soja brasileira, ela é muito mais barata que a soja americana, porém como os Estados Unidos têm uma estrutura extremamente adequada para o escoamento de grãos, através de um sistema intermodal, ele consegue ter uma soja 4 vezes mais barata do que a soja brasileira. E o motivo? Que o transporte de massa no Brasil, ele encarece. O custo final é um transporte inadequado. Então a soja no local de produção no Brasil é muito mais barata, mas quando chega no porto para o escoamento, ela chega a ser 3 até 4 vezes mais cara que a soja norte-americana, não havendo condições de competitividade no mercado internacional. Então o gargalo do Brasil, ele está no sistema de transporte inadequado. E que sistema é esse que eu estou me referindo? Ao sistema rodoviário, uma vez que esse transporta pouco volume de carga por vez. Então é um transporte inadequado. Então as principais hidrovias, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Madeira, Tietê, Paraná, mas não há perspectivas. O que eu não quero que você confunda é o transporte hidroviário ou aquaviário com o transporte marítimo. Eu tenho as hidrovias marítimas. Hidrovias marítimas. E estas estão vinculadas ao mercado interno, é o que nós chamamos de navegação de cabotagem. Anota aí, navegação de cabotagem. Por exemplo, eu vou fazer o transporte de grãos de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Eu vou fazer via litoral, no mar, normalmente ali no mar territorial ou até na zona econômica exclusiva. Espera aí, professor. O que é mar territorial? O que é zona econômica exclusiva? Se você pegar do litoral para 22,2 quilômetros, aquilo ali é do Brasil. Rege aquela região as leis brasileiras. Isso se chama mar territorial. De 22,2 quilômetros até 370,4 é chamado de zona econômica exclusiva. É do Brasil? Não, mas o Brasil pode explorar? Sim, desde que cumpra todos os aspectos defendidos por meio de leis internacionais. Então você pega ali
uma embarcação em Pernambuco. E aí você vai via mar, ou mar territorial até a zona econômica exclusiva, e leva esses produtos, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Então, esta navegação voltada ao mercado interno é chamada de navegação de cabotagem. Então, isso é chamado de navegação de cabotagem. Vejo muita gente colocando navegação de cabotagem nas áreas fluviais. Isto é incorreto, isto é inconsistente. Ok? O que mais que eu tenho aqui interessante? A população encontra-se no litoral, ocorrendo a navegação de cabotagem, é o que eu disse, que é o transporte interno pelo litoral. A vantagem é que se torna um transporte barato, por quê? Primeiro, a estrutura é pequena. Segundo, o custo em termos de combustível é baixo. E é um transporte caracterizado por grande volume de carga por vez. Talvez o único problema ainda é que ele é pouco utilizado. E alguns afirmam que ele é pouco utilizado porque os portos são de má qualidade. Existe uma alta burocracia para a utilização desse transporte. Então eu tenho o mercado interno, a navegação de cabotagem, do litoral brasileiro ali, de uma área para outra, já que o Brasil é um país continental, e isso acaba favorecendo esse tipo de transporte. Ele é barato, mas ele é pouco utilizado. Alguns afirmam que a estrutura portuária brasileira é uma estrutura bastante precária, sucateada. Qual é o principal porto do Brasil? Não tenha dúvida que é o Porto de Santos. Mas quero destacar também o Porto de Tubarão, Paranapanema, Suape, que são portos que são bastante interessantes dentro do território brasileiro. Mas um território com um litoral gigantesco é muito pouco para você poder investir na navegação de cabotagem. E aí você tem portos ruins e a burocracia também é intensa. Porém, algumas soluções foram buscadas. O aumento dos portos secos no interior. Este aumento de portos secos vai reduzir a burocracia. Eu pego toda a papelada, levo para o interior e ali vai reduzir a burocracia. Há também a ideia de privatização. Isso aí é uma questão neoliberal, né? Neoliberalismo, uma política caracterizada pela não intervenção do Estado na economia, a não ser em momentos de crise. Então há uma ideia de privatização. Há uma ideia de privatização ou concessões. Aí eu quero que você entenda que existe uma diferença entre privatização e concessão. Privatizar é vender. Vamos destacar. Privatizar está associado à venda. E concessão, eu passo para a iniciativa privada e ela vai arcar com os custos, mas ela arca também com os lucros. Então ela vai arcar com custos e arca também com o lucro. Então, uma alternativa são portos secos para diminuir a burocracia e uma outra é a privatização ou a concessão. O governo federal, ele lançou uma medida provisória, chamada Medida Provisória da Cabotagem, que vai facilitar os investimentos nesse tipo de transporte. Até no sentido de reduzir a burocracia, até no sentido de estimular a modernização dos portos brasileiros. Ok? Então peço mais uma vez, não vamos confundir o transporte hidroviário ou aquaviário com a navegação de cabotagem, uma vez que a navegação de cabotagem está associada às hidrovias marítimas. Tá? Quando eu falo hidroviário ou aquaviário, normalmente eu estou falando relacionado a rios. Tá? Alguns autores falam hidroviário e aquaviário, sim, mas aí você vai ter que separar as hidrovias. Eu tenho a hidrovia associada aos rios, né, para o mercado interno ali, e tem as hidrovias marítimas. Essas marítimas você vai chamar de navegação de cabotagem. É isso que eu quero que você entenda. Navegação de cabotagem, mercado interno relacionado às hidrovias marítimas.
você vai ali perpassar nas proximidades do litoral brasileiro, promovendo a distribuição de mercadorias para as diversas regiões do Brasil, ok? Para finalizar, aeroviário, esse com custo bastante elevado, né? Esse com custo bastante elevado, porque ele tem alta tecnologia empregada. Esse transporta passageiros e cargas valiosas. Uma carga valiosa vale a pena nesse tipo de transporte, que é considerado o mais seguro. Mas sempre tem aquela pessoa pessimista que diz o seguinte: tudo bem, professor, é o mais seguro, mas se cair, morre todo mundo. Sim, mas de maneira geral, ele é um transporte que ele não tem um grande número de acidentes, se comparado ao número de viagens, se comparado ao volume de passageiros transportados. Ok? Alta tecnologia empregada, ele precisa de uma infraestrutura específica, custo elevado, seja para implantação, seja para manutenção, diferente, né, do aquaviário, que o custo de manutenção e implantação é baixo, diferente do rodoviário, que o custo de implantação é baixo, mas a manutenção é elevado. Alta eficiência, porque ele liga regiões extremamente distantes em um pequeno intervalo de tempo. Claro que é um pequeno intervalo se comparado aos demais meios de transporte. Ok? Ele é extremamente eficiente, mas ele acaba sendo o quê? Bastante oneroso. Baixa tonelagem de carga. Ele não é um transporte de carga muito interessante. Ele é interessante para passageiro e é interessante se forem cargas valiosas, que vale a pena você o quê? Você utilizar esse meio de transporte, ou também produtos que exigem o quê? Exigem um movimento mais o quê? Eficiente, né? Uma rapidez. E esse aqui é usado principalmente para passageiros. Só interessante que esse transporte aí, no Brasil, ele começou a ganhar mais passageiros, né? Ele começou a se popularizar a partir da década de 80. Porque até a década de 80 havia um monopólio da Varig. Houve uma abertura de mercado, no primeiro momento bem interessante, tá? Porque essa abertura ela permitiu que mais pessoas pudessem usar esse tipo de transporte, mas posteriormente começou a haver o quê? Um processo de especulação financeira que acabou afastando nos últimos 2, 3, 4 anos aquela população que anteriormente tinha feito uso e ganhado ali interesse em relação ao transporte aeroviário. Então eu tenho ali o grande uso de passageiros e eu tenho uma grande concentração no eixo sul e sudeste, né? A Amazônia acaba também sendo um grande uso devido à dificuldade de outros meios de transporte. Mas é o transporte mais utilizado da Amazônia? Sem dúvida que não é. Não há dúvida que não é o principal transporte. O principal transporte é o aquaviário. Tá? 1960, houve uma abertura de mercado, novas empresas entraram, então houve o barateamento. Ao mesmo tempo que o Brasil ele melhorava a sua economia a partir da estabilização da moeda, após anos e anos e anos de hiperinflação, vamos lembrar que o Plano Real ele está associado aí de uma maneira mais substancial, mais responsável a partir de 1994, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então isso tudo acaba sendo o quê? Importante para o ganho. E em 1980, a década morta ou perdida, é o momento do fim do monopólio da Varig. Esse fim do monopólio promoveu um boom no modal aeroviário, mas ainda com uma carência de infraestrutura de aeroportos que acabam sendo privatizados ou alvo de concessão com o objetivo de melhoria. Uma vez que o Brasil, nas primeiras décadas do século XXI,
o Brasil acaba sendo responsável por grandes eventos. Entre eles, a Copa do Mundo e entre eles, a Olimpíada. E isso requer aeroportos com melhor qualidade e, em função disso, acontece uma privatização, que é uma característica, a privatização e a concessão é uma característica marcante de governos neoliberais. E o Brasil tem se caracterizado cada vez mais para a presença do neoliberalismo, a não intervenção do Estado na economia, a não ser em momentos de crise. Fato esse que acontece durante o governo de Collor. Collor vai governar ali de 1990 a 92, o Itamar Franco, 92 a 94, depois eu tenho o Fernando Henrique Cardoso, 94 a 98, 98 a 2002, Lula, 2002 a 2010, esses 2 mandatos, a Dilma, um mandato e meio, 2010 a 2016, depois fecha com o Temer, 16 a 18, e a partir de 18 nós temos o Jair Bolsonaro. Então são governos caracterizados por neoliberalismo. Alguns mais neoliberais, como Collor, como Fernando Henrique Cardoso, outros menos liberais, como Michel Temer. Porém, sejam mais, sejam menos, eles veem a necessidade de privatização, tornando algumas empresas mais eficientes, uma vez que o Estado quer se desonerar da sua responsabilidade. Então é isso, pessoal. Trabalhamos o transporte brasileiro, porém eu não acabei ainda. Eu tenho que especificar o transporte no estado do Pará. Mas antes de eu finalizar, eu queria lhe fazer um convite muito especial. Que convite é esse, professor? Tem dúvida na geografia do Pará, do Brasil? Tem dúvida na geografia de seu estado, de atualidades? Fiz um concurso e acho que uma questão caberia recurso. Não sei por onde começar. Agora você tem um canal direto para você poder sanar as suas dúvidas. E qual é este canal direto? É o meu Instagram. Anote aí. Prof. Júlio Santos. Prof. Júlio Santos. Canal que foi criado com todo amor e carinho para você poder sanar suas dúvidas e a gente divulgar a geografia, que é uma disciplina, é um campo do saber tão lindo em todo o território brasileiro. Desejo a cada um de vocês bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos em breve para dar continuidade ao estudo da geografia. Grande abraço, grande beijo e até lá.